E nem vi que eu tava online. Tudo bem, querida? Você tá me ouvindo? Boa noite. Ei, querida. Que bom. Eu nem tinha percebido que eu já tinha entrado online, não. Tava aqui. Mas tudo bem. Vamos lá esperar a turma chegar, né? Boa noite, Leonardo. A gente vai esperando o pessoal chegar, enquanto isso a gente vai batendo um papinho. Como é que estão as coisas aí em Brumadinho depois de tudo que aconteceu? Ei, Mirella, tudo bem? Parece que esse carregador não tá bom. Tem que arrumar um outro carregador, só um minutinho. Boa noite, Luri. Só um minutinho, pessoal. Eu preciso de um carregador de bateria. Ei, Cláudia. Ei, Mariana. Tá boa, meu bem? Mariana, ainda não divulguei aquilo que eu pedi para eu divulgar, mas eu vou organizar para divulgar, viu? Obrigada pelo seu depoimento. A Mariana, gente, trouxe um depoimento de que as lives estão sendo muito boas para ela. Tá ajudando ela demais. Aí eu fiquei de colocar. Ah, sim, Maculada, obrigada. Eu fiquei de colocar. Eu vou só trocar aqui o carregador, porque esse não tá funcionando. Vamos ver se agora vai funcionar. Eu fiquei de colocar o depoimento dela aí, mas ainda não deu. A Imaculada tá falando que sim, que eu tô bem focada, que a voz tá perfeita, a locução sem interferências. Ótimo, excelente. Maria Eduarda, tudo bem? Deixa eu ver quem mais. Rodolfo, tudo jóia? A Mariana falou, estão ótimas as lives que ela tá falando. Fico ansiosa esperando para te ver. Ai, que que delícia saber disso. Ei, Fabrício, Satnamji, tudo bem? Ei, Ed. Ei, Catita. Ei, Vani, Vanete. E aí, pessoal, que delícia ver vocês todos aqui. Agora vida normal de novo, né? Por enquanto, vida normal até quinta-feira. Sexta-feira tem outra viagem, aí vai ficar meio bagunçado. Miriam, tá virando um vício? Yes! Tô atingindo meu objetivo. Eu só espero que vocês não fiquem cansados de me ver, né? Ver minha cara e escutar minha voz, né? Ei, Sandrinha! Porque é assim, né, gente? Tudo que é demais passa, né? Então a gente tem que moderar, a gente tem que adequar para não ficar excessivo. Eu hoje queria falar para vocês sobre o conhecer a si mesma ou mesmo e conhecer o inimigo. Eu fiz essa uma live pensando assim, olha, 5 hábitos que te distanciam de si mesma ou de si mesmo e qual deles você gostaria de resolver? Essa é a pergunta. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando, que eu tô adorando essas conversas, Imaculada. E sem deixar de dizer que está muito chique, viu? Dama de vermelho, uau! Obrigada, Imaculada. Eu tô de rosa choque. Kátia, também tô ligadinha. Hoje, 6h26, eu já estava esperando. Ficou aula diária. Ai, que bom, Kátia. A Kátia tá me acompanhando sem quase faltar. Vocês viram que hoje de manhã não deu certo, né? Foi muito corrido. Nossa, mãe.
Mas vai acontecer. Quando eu tô viajando, essas coisas vão acontecer, mas eu não vou deixar de, pelo menos, deixar alguma coisa pronta aí pra vocês, tá? Então, eu viajo de novo na sexta-feira, vou pra Curitiba num curso de homeopatia. E esse é um curso mais longo, então vou me demorar por lá. Mas do hotel vai dar pra eu estar ligadinha em vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho, né? Vamos trabalhar. Então vamos lá, como é que a gente vai conhecer a si mesmo, né? E conhecer o inimigo? Eu gosto daquela frase da Bíblia que diz assim, gente, eu não sou muito religiosa, mas tem algumas frases da Bíblia que são muito repetidas em várias coisas, em várias leituras que eu faço. Então acaba que sabe aquilo que quando a gente repete demais parece que é uma verdade universal? Ei, Flavinha, como é que tá Coromandel? E quando a gente escuta essas frases em diferentes momentos, de diferentes autores, ditas de formas novas, mas dizendo quase que a mesma coisa, aquilo se torna, sabe, parece que é uma verdade universal. Eu sempre considero assim. Então, veja bem, aquela frase que se chama, curtíssima, né? Vigiai e orai. Olha só, eu sempre escuto essa frase com o seguinte entendimento. É vigiar e orar por quem? Para quem? Ei, Aurelina, vigiar quer dizer vigiar para mim, aqui no meu mundo, no meu universo. Vigiar significa prestar atenção nos seus pensamentos e nos seus sentimentos. Para mim é isso. Vigiar é isso. E orar é quando você consegue trazer esses pensamentos e esses sentimentos para um lugar que eu chamo de sagrado. Sagrado é quando eu respeito quem? Quem que eu tenho que respeitar em primeiro lugar para eu dizer do sagrado? Eu tenho que respeitar a mim mesma. Então, a partir do momento que eu consigo respeitar quem eu sou, gostar, amar quem eu sou, então eu estou conseguindo orar. Porque orar não é algo para mim fora, sabe? Para mim é algo que me conecta com aquela divindade que eu já sou. Não está fora de mim, está dentro. Então, quando eu falo dessa forma, na verdade, eu estou dizendo, conhecer a si mesmo é o tempo inteiro estar no vigiar e orar. Para mim é isso. E o inimigo, para mim, é a nossa própria mente, quando ela pensa e sente de forma equivocada. Quando ela pensa e sente achando que tudo está fora dela, tudo está fora desse corpo, desse ser, né? Então, quantas vezes eu escuto e... Bom, eu vou abrir meu coração com vocês, tá bem? Eu tenho estado um pouco frustrada com o meu trabalho como médica em consultório. E eu vou contar para vocês por que é que eu tenho essa frustração. Porque eu ainda sinto que os clientes, enquanto pacientes, eles querem muito a solução, mas eles querem uma coisa meio pronta. Eles não querem se autorresponsabilizar completamente. Ainda existe um lugar neles que quer uma solução mágica, sabe? Ô, gente, e eu já sei. Ei, Verinha! E eu já sei que isso não existe. Nesses meus... Pera lá, me ajuda a fazer conta. Nós estamos em 2019, eu formei em 1992. São 26 ou 27. Sou ruim de conta, mas por aí. Nesses meus mais de 25 anos de formada e atendendo muitas pessoas como médica, né? Vivendo para lidar com pessoas, eu estou completamente convencida de que não existe cura fora de nós. Completamente convencida.
Ah, Elaine, mas a homeopatia é muito bom. Eu concordo, eu amo a homeopatia, amo de paixão. E sei que quando a gente realmente encontra o nosso simílimo, a gente está muito perto de encontrar um caminho de cura. Mas muitas vezes a gente não alcança esse remédio maravilhoso. Então a gente tem que se cuidar. A gente tem que achar uma forma de a gente trazer a ideia de equilíbrio para nossa vida, né? E para mim não tem nada mais facilitador do processo do que o autoconhecimento. Quando a pessoa quer tudo muito mastigado, muito pronto, que é uma solução milagrosa, eu tenho certeza que eu não vou poder servir muito para essa pessoa, sabe? Então eu tenho essa pequena frustração ainda no meu trabalho como médica de consultório, e por isso eu tenho muita vontade de ensinar. Por isso que essa missão de professora, ela me toma, sabe? Assim, tem vontade de ensinar. Porque eu acho que a partir da educação, para o autoconhecimento, para a autorresponsabilização, para o conhece-te a ti mesmo, é que a gente vai garantir um equilíbrio em todos os níveis da nossa vida. Como eu sempre falo, não adianta ter equilíbrio só de um ponto e não ter de outro. Eu não sei quem tá mandando coração, mas eu adorei. Obrigada. Eu acho que é Imaculada, né? Dá pra ver a fotinha assim, mas eu tô falando de celular, então é tão pequenininho que eu não consigo enxergar direito. A não ser que eu pegasse meu óculos. Mas olha, gente, essa é a ideia, que também veio um coraçãozinho. Então, eu quero trazer 3 casos para vocês que eu selecionei, assim, resumidamente, só para vocês perceberem como é que as coisas chegam, né? Como é que as pessoas chegam até mim. Então, olha só, primeiro uma mulher de 30 anos, solteira, professora, trabalhando 2 turnos e portadora de esclerose múltipla e em tratamentos com uma medicina mais natural. Ela veio há 2 anos e desde então ela se sentia controlada, mas nesse momento ela estava agitada, ansiosa, desorganizada. E na fala dela eu vou ler para vocês o que ela me disse. Ela me disse assim: sinto uma inquietação interna. Os prazos reduzidos no trabalho me fazem correr e fico muito ansiosa. A minha família é estressante e me exige muito. Tudo sou eu. Até quando acaba o gás, eu é que tenho que resolver. Sou detalhista e para mim nunca está bem feito. Eu me cobro e me exijo demais. Ei, Nádia, seja bem-vinda. Perceberam? É um quadro muito intenso de ansiedade, não é? E fruto de um excesso de fazer, eu chamo aqui no meu mundo de fazeção, que eu sei muito bem o que é isso, viver da fazeção, e que muitas vezes tira a gente do nosso ponto de equilíbrio. Segunda experiência com uma outra mulher, agora uma jovem de 19 anos, também solteira, estudante de pré-vestibular, querendo passar no vestibular de medicina, e há 3 anos que ela não vinha no consultório. E aí o que ela me disse? Ela me disse assim: na época em que a gente tratava, eu tinha melhoras da ansiedade. Eu até conseguia me controlar. Nos últimos anos, eu estou focada em medicina. Estava conseguindo me controlar sozinha, mas agora a ansiedade e o nervosismo estão me atrapalhando. Uma coisa me assustou muito é que no exame de direção, ela foi fazer um exame de direção, eu tremia tanto que eu não consegui fazer nada direito. Ultimamente, o meu nervosismo está me atrapalhando nas provas. Eu fico tentando comparar esse ano com o ano passado. Está tudo muito amontoado. Eu fico comparando e tentando entender por que eu estou tão incomodada, por que eu não consigo ser eu mesma. Isso é a fala da cliente, tá, gente? Só para vocês perceberem como é que é repetido
A queixa é uma queixa repetida. Ei, Janaína, boa noite. Depois, o terceiro caso que eu quero trazer para vocês. E é claro que eu tô falando aqui, gente, sem nomear, né? Tô sendo bem ética. Tô trazendo uma história sem necessariamente querer dizer ou julgar, nada disso. Aqui a gente está só trabalhando para a gente perceber o quanto que a gente pode aprender com tudo isso, né? Agora é uma mulher de 40 anos, professora, casada, um filho, insatisfeita com o trabalho atual. Aí o que ela traz? Tive crise de ansiedade, com ânsia de vômito, e o que mais me assustou foi que sentia meu coração apressado, a respiração ofegante, sem conseguir me controlar. Juntou ainda que meu filho adoeceu e eu me senti culpada. A amiga de uma amiga perdeu o bebê e em seguida faleceu. Isso me impressionou demais. Sem contar que quero mudar de emprego porque não estou mais sendo desafiada. Todas as vezes eu faço provas para outro trabalho, passo em tudo e sou desclassificada na entrevista, porque eu tô sempre muito ansiosa e nervosa. Então, o que esses 3 casos têm em comum? Me contem aí. Enquanto isso, eu vou perguntar aqui, ver o que a Nádia tá falando. A Nádia tá falando assim: doutor, estou tendo crises severas de ansiedade, batimentos acelerados e dores no peito. Eu tenho que fazer assim para ver, porque tem uma coisinha na minha frente que me atrapalha. E batimentos acelerados e dores no peito. E, Nádia, parece que tem a ver com essa história que nós estamos conversando aqui, né? Parece que tem tudo a ver com isso. Então, eu trouxe aqui, na confecção dessa aula, eu trouxe aqui 5 hábitos que te distanciam de você conhecer a si mesma e o que deles que tá batendo aí na sua porta, provavelmente, e que tá te impedindo de você realmente usar a ansiedade na parte boa que ela tem, gente. O que a ansiedade tem de bom? A ansiedade é boa quando a gente tem nela um impulso, uma vontade de fazer, uma vontade de realizar. Aí é a boa ansiedade. A ansiedade ruim é aquela que nos atropela, ou seja, na verdade ela não é um carro que vai nos atropelar, não é isso, mas a ansiedade ruim é aquela que não favorece a nossa ação, ela impede, ela estanca, ela paralisa a nossa ação, tá? Ei, Paulo, seja bem-vindo. Entendeu, pessoal? Então vamos lá. Desses casos que eu trouxe aqui para vocês, eu trouxe algumas condições que eu nomeei aqui, 5 condições, para a gente conversar um pouco sobre elas e vocês verem se isso faz sentido aí para vocês e se tem jeito da gente cuidar disso assim, né, na base dessa conversa, tá? Bom, primeira desses 5 que eu trouxe para vocês, eu dei o seguinte nome: autoexigência crônica. Alguém aí já passou por isso? Autoexigência crônica. O que significa isso? Tudo tanto que eu faço é pouco. Vocês já ouviram pessoas assim? Ou vocês são assim? Eu aqui, ó, levantando meu dedinho. Todo tanto que eu faço é pouco. Nunca tô satisfeita com o que eu faço. Sempre eu acho que podia ser melhor, que eu podia melhorar. Eu sempre me cobro tirar notas melhores ou passar nos concursos em primeiro lugar, sei lá, nos primeiros lugares, ou ter uma boa nota com os meus chefes, um bom olhar com os meus chefes. E aí as conversas vêm assim: eu não dou conta de tudo, sou uma péssima mãe, tô sempre buscando uma aprovação de alguma forma. De quem que eu tô buscando essa aprovação? E por que eu tô buscando essa aprovação, né? Por que eu não posso, eu mesma, me aprovar? Por que eu não posso, eu mesma, me aprovar?
Aí vem uma frase do Hellinger. Agora eu vou misturar um pouco medicina com constelações, tá bom, gente? É isso que eu quero fazer mesmo, quero mesclar isso tudo, porque o conhecimento é maravilhoso. Então ele fala assim: os pais não. Uma frase do Hellinger que fala assim: pais não têm lado sombra. O que significa isso e o que isso tem a ver com autoexigência crônica? Muitas vezes a nossa autoexigência tem a ver com a exigência dos nossos pais lá atrás. Boa noite, pessoal. Agora que eu vi que chegou um monte de gente aqui que eu não tinha visto. Tudo bem, Carla? Vou dar uma passeadinha aqui. Cancela, cancela, cancela. Ai, será que eu fiz arte? Vamos ver. Ô, gente, no Facebook parece que eu fiz uma artinha ali. Parece que eu não. Vamos ver se vai dar certo. Me conta se vocês que estão no Facebook estão me ouvindo ou se eu parei alguma coisa aqui. Aqui no Insta parece que tá tudo certo. A Fernanda tá dizendo assim, que todas as pessoas com crise de pânico e com transtorno da ansiedade generalizada, elas se cobram muito, são perfeccionistas e pessoas do bem. Sim, todos nós somos do bem, vai. Mas realmente isso está envolvido. E a Flávia fala assim: é genética de família. A Maria Clara é assim, cobra muito dela nas provas. A Flávia está falando que é genética porque a Maria Clara é a filha dela, né? Bom, sumiu a imagem, é verdade. Deixa eu ver o que pode estar acontecendo que sumiu a imagem. Será que eu trouxe? Gente, me dá só um minutinho. Deixa eu ver o que eu fiz aqui para ter desaparecido a imagem. Pera lá. Não é isso. Ah, voltou. Desculpa, pessoal. Eu me atrapalhei aqui. É bom que vocês não fiquem me pedindo para participar do vídeo, porque quando vocês me pedem, eu tenho que mexer aqui. E na verdade, nós não vamos estar mexendo, tá bom? Joia. Então, Flávia, eu quero te falar um pouco sobre genética e eu acho bom que essas coisas sejam colocadas para a gente clarear. Hoje em dia, genética não é determinante de nada nessa vida mais, tá bem? Por quê? Porque sabe-se pelas pesquisas científicas que a genética não é garantida quando você tem um estilo de vida apropriado. Por exemplo, Flávia, você já sabe que sua filha tem um pezinho na ansiedade, um pezinho na autoexigência crônica, né? Se você já sabe disso, você já começa a colocar uma música. Você já começa a colocar uma música. Como fala? Uma música clássica, um mantra, você já começa a trazer as coisas para uma menos exigência dela, sabe? Para criar um outro estilo de vida, um estilo de vida que seja o contrário disso que ela está tentando buscar para ela mesma, entende? Então a gente já vai mudando as concepções no nosso dia a dia. Gente do céu, tem alguma coisa acontecendo sozinha nesse telefone, vocês acreditam? Não fui eu que fiz isso. Ah, não, eu não sei como é que eu tiro isso daqui. Não sei. Não. Pessoal, tô toda atrapalhada com a história aqui, porque o Facebook me colocou cheia de flores ali e eu não mexi em nada, tenho certeza. Vocês estão vendo? Vocês estão no Face ou vocês não estão vendo?
consegui tirar o negócio, gente. Não fiz porque quis. Ai, ai, hoje tá uma graça isso, né? Esse improviso aqui. Vanete, isso mesmo. No Instagram tá tudo direito. O Facebook que tá dando um baile aqui em mim hoje. Então tá, olha só. O que eu quis dizer que pais não têm o lado sombra? Eu quis dizer o seguinte: não é verdade que, como seres humanos, nós não tenhamos o nosso lado sombra, não é isso. Todos nós temos o nosso lado sombra e os pais também. Mas, enquanto filhos, se nós paramos de olhar para o lado sombra dos nossos pais, nós carregamos menos peso que não é da nossa conta, tá? Então, quando eu falo dessa autoexigência e coloco os pais no meio, é para você não carregar uma exigência extra que não seja exatamente sua. Quantas vezes eu pego assim no consultório crianças ou adolescentes, jovens adultos que mudaram de rumo na vida delas para poder, ou querem mudar, por exemplo, querem largar a faculdade que estão fazendo para começar um outro curso completamente diferente e morre de medo de contar isso para os pais. E os pais simplesmente brigarem com eles. Então eles ficam cheios de autoexigência, sabe? E isso não funciona bem para a vida deles. Eles começam a adoecer por causa disso, tá? Sim, vocês viram, né, gente? Eu com florzinha e tudo, tá? Faz sentido, né, Fernanda? A Fernanda tá falando, faz todo sentido. Eu não dei conta de cumprimentar todo mundo que entrou, tá, gente? Mas se sintam bem-vindos aí, todos, tá? Vamos passar para a segunda. Segundo hábito, né? Esse hábito que faz a gente sair do nosso autoconhecimento, se perder nessa história de se autoconhecer, né? O segundo hábito, eu vou chamar de mau hábito, que faz a gente não se conhecer, é quando a gente entra no vitimismo disfarçado. Eu chamei assim, aqui no meu mundo, eu chamo de vitimismo disfarçado quando eu falo coisas do tipo, mas pra mim nada dá certo. Ou então quando eu falo, nem vou tentar, porque eu já sei que eu não vou conseguir. Então aqui o medo é o monstro, ou então a insegurança. Age aqui como um obstáculo, quando eu mesma desconfio da minha habilidade, da minha competência. Provavelmente é porque eu não estou conseguindo olhar para minha meta com qualidade, sabe? E me assentar em mim mesma. Quando eu falo assim, me assentar em mim mesma, é não ficar olhando para os problemas, para os obstáculos. Gente, obstáculo tem para toda banda, o tempo inteiro. Se você considerar tudo obstáculo, até o sinal de trânsito fechado vai ser um obstáculo para você. Mas, na verdade, ele é uma proteção para a nossa vida, né? Então, cuidado com essas falas de maldizer de si, porque isso é um vitimismo disfarçado, tá bom? Deixa eu ver, a Fernanda tá falando aqui, mas você não completou a fala não, né, Fernanda? Tá. A Fernanda tá contribuindo com a seguinte fala. Guru Prita, eu tive uma paciente, uma cliente, né, que se formou em Direito, mas chorava porque detestava o curso. Ela se formou para o pai, queria entregar os diplomas aos pais e, por fim, se formou e nunca trabalhou na área. Exatamente, porque isso é o mínimo que a gente pode se dar, né? Eu acho que eu acho que eu vou falar disso aqui, mais pra frente ainda vai ter uma fala. Agora tem uma frase que eu coloquei aqui nessa parte da minha conversa, que é assim: a fim de você fugir do mal, você primeiro tem que pintá-lo na parede. Aqui é outra frase do Bert Hellinger, né? Então ele fala o seguinte: se você quiser se livrar do mal, e aqui é o mau hábito, o mal pensar, o mal agir, o mal fazer, qualquer mal que possa estar acontecendo aí com você, pinta ele na parede. Tenha clareza, o que ele está falando? Tenha clareza do que é que está acontecendo com você.
Saiba, conheça a si mesmo para que você possa, entendendo o que está se passando, você tendo a fotografia clara do problema, você possa achar a solução. Muitas vezes a gente só vê o problema. Eu quero que vocês joguem isso na parede ou numa pintura, não para vocês ficarem mais fãs ainda do problema, mas que vocês tenham um distanciamento do problema para olhar de fora. E olhando de fora, você vai conseguir ter uma condição de achar a solução dele. Ok? Tá indo bem aí, pessoal? Vamos lá para o terceiro hábito. O terceiro hábito eu chamei de o rei do questionamento. O que é o rei do questionamento? É aquela pessoa que está sempre questionando, está sempre fazendo perguntas, está sempre duvidando. De novo aqui o Facebook me dando um trabalhinho, tá? O contrário da dúvida, gente, aqui o rei do questionamento é que ele tá sempre duvidando, né? Tá sempre duvidando. O contrário da dúvida não é a certeza. Eu sempre falo isso aqui. O contrário da dúvida é a confiança. A gente não tem certeza de nada nessa vida, mas a gente pode ter confiança absoluta de tudo que a gente decidir fazer por nós mesmos. Então, a pergunta é: o que me traz segurança? Como que eu posso me sentir segura? Como que eu posso me entregar? O que eu tenho que fazer para eu me entregar? Por exemplo, vamos pegar o exemplo da cliente da Fernanda, né? A Fernanda é psicóloga e ela tá falando de uma cliente dela, né? Vamos pegar o exemplo dela. Se ela tivesse trazido luz para comunicação com o pai dela e dito: pai, eu não vou fazer nada com esse curso, eu realmente não quero, não é isso que eu quero para minha vida. Vamos pensar de um jeito diferente de eu te agradar e não seja exatamente fazendo um curso tão longo e que eu não vou aproveitar, né? E ela se entregasse de verdade àquilo que ela realmente queria. Ela tinha grandes chances de fazer um caminho diferente desse, né? Eu sei exatamente o que é passar anos numa escola que você não gosta, fazendo um curso que você não gosta. Eu contei isso para vocês nesse final de semana, né? Numa das lives. Como foi difícil para mim fazer o curso de magistério. Foi muito difícil. Eu adoeci muitas vezes por conta disso, porque eu não estava feliz com tudo aquilo que estava acontecendo. Então, eu sei muito bem o que é passar por isso. E sei que isso pode deixar marcas do tipo você nunca mais querer estudar, ou você achar que estudar não vale a pena, entende? E isso pode te atrapalhar, né, na vida, assim. Eu me lembro, eu vou contar isso pra vocês, eu não contei isso na outra live, mas eu me lembro, e abrindo o coração, né, que depois que eu conheci constelações, estava estudando constelações, aconteceu de eu ter a oportunidade de fazer uma constelação para olhar para os meus estudos, para olhar para aquilo que aconteceu, que me traumatizou lá na quarta série primária, sabe? Eu tive a oportunidade de passar por isso, por uma constelação. E ela foi maravilhosa, porque naquela época eu já dava aulas, eu já era professora de homeopatia para formação de homeopatas em curso de médicos, e eu tinha muita dificuldade para ir dar aula. Eu sempre tinha que passar no banheiro antes de ir para a sala de aula, e eu tinha uma dificuldade enorme de planejar a aula. Era até tranquilo dar aula, a hora que eu estava lá era tranquilo, mas até chegar a hora de dar aula era muito difícil. E depois dessa constelação, as coisas apaziguaram para mim. Então, tem momentos que a gente realmente precisa de ajuda porque o trauma está enraizado e a gente não conseguiu achar o caminho de sair dele, né? Mas quando a gente fica só na perguntação, só no questionamento, aí não vai muito longe, sabe? A gente precisa de achar o caminho de saída. A Fernanda, sim, o pai na infância dela chamava ela de burra. Tá, aí tem mais um trauma, né, Fernanda?
E isso realmente complica, né? É um complicador. Porque os pais a gente entende como tendo um saber e um poder sobre nós muito grande. Então, quando os pais dizem certas coisas, viram verdades mesmo que elas não sejam. Então, precisa de a pessoa realmente conseguir sair dessa conversa, que às vezes não é uma conversa real, mas é uma conversa de desabafo, ou é conversa de prevenção, de medo, né? E a gente entender o que realmente tá por trás daquilo, né? Então, qual a frase do Hellinger que eu trouxe para esse hábito, que eu chamei de rei ou rainha do questionamento? A frase está em inglês, mas a tradução é mais ou menos isso, olha. Quanto mais longe você empurra alguma coisa, maior ela se torna. Ou seja, vamos supor que... Vamos pegar esse exemplo que a Fernanda traz, que eu tô adorando aí. Se o meu pai me chama de burra e eu levo isso anos e anos comigo, isso vai ficando grandão, não vai? Quanto maior isso vai ficando, mais isso toma conta de mim. E à medida que eu vou sendo tomado, que vai sendo tomado, desculpa, gente, eu vou ficando grande com o problema vai ficando maior do que eu não consigo sair do lugar. Então, eu fico ainda na questão. Se meu pai não... A questão é, nesse caso, se meu pai não tivesse me chamado de burra, talvez eu tivesse conseguido dar uma coisa melhor nessa vida. Aí a gente começa a botar a responsabilidade fora de nós. E quando a responsabilidade está fora, não tem ação aqui. Se não tem ação aqui, não tem solução, esquece. Nós nunca vamos conseguir uma solução, porque na verdade... O problema não é meu, o problema está fora de mim, tá certo? Bom, nesse sentido, eu comecei falando disso lá atrás e não fechei o assunto, né? Quando eu falei da minha frustração com clientes que ainda acham que a solução está no remédio ou no médico, né? Eu tenho um prazer enorme de estar estudando cada vez mais sobre coaching, né? E o coaching traz essa autorresponsabilização de cara, assim. A pessoa é que sabe a resposta para a vida dela. Então, estou encantada por esse trabalho e achando que isso realmente vai fazer mais sentido para as pessoas que querem se autoconhecer e se autorresponsabilizar. Ok? Vamos para o quarto hábito daquelas pessoas que ainda estão presas, né? Eu chamei de síndrome do H2O. Ai, eu inventei, tá bom, gente? A síndrome do H2O é aquela pessoa que se acha totalmente necessária. Acha que as pessoas não podem fazer nada sem elas se acham o top do top. Então, tem uma arrogância, porque elas acham que só com elas que as coisas vão ficar bem feitas, vão ficar adequadas, né? E de certa forma, por outro lado, elas se perguntam algo do tipo: quando é que eles vão me deixar viver a minha vida? Acha que é o outro também que não permite que ela faça o que ela precisa fazer, né? Então, a pergunta aqui é: será que eu estou no meu lugar de ordem, no meu sistema? Ou será que eu estou querendo ocupar o lugar de outra pessoa, achando que meu pai ou minha mãe não são capazes, achando que meu irmão também não, ou minha irmã não dá conta? Será que eu estou dando conta de compensar, né? A lei do dar e do receber? Será que eu estou equilibrada nisso? Toda hora aparece um sinalzinho ali no Facebook que eu preciso de ajustar. A Fernanda: adorei, kkkk, se acham o prana dos pranas. Mais ou menos isso, Fernanda. Como se não se pudesse viver sem elas, né? E eu não quero dizer que nós não somos pessoas importantes nos nossos sistemas, nas vidas de relação. Eu não tô falando isso. A gente é importante, sim. A questão aqui é eu ser importante demais e eu não dar nem ao outro o lugar dele e nem eu ficar na minha posição, no meu lugar. Então, às vezes, outro dia eu falei para alguém, nem me lembro exatamente quem foi, mas
Eu falei algo do tipo assim: ô, gente, se vocês no Facebook continuarem pedindo para vir para a câmera, eu vou ter sempre que fazer ajustes aqui. Me ajudem aí. Não pede para vir para a câmera. Nem tá respondendo mais agora. Aí. Então, quando eu estou em ordem, que eu estou na minha posição, eu permito que o outro esteja na posição dele. E quando o outro está na posição dele, ele vai ter desafios. E ter desafios é maravilhoso, porque é o jeito da gente crescer. Denise, sou uma das filhas da Laene, aprendendo muito com suas lives. Obrigada, querida! Que ótimo! Muito bom! Bom, e qual a frase que eu trago do Hellinger para corroborar com a síndrome H2O? Melhor. Peraí. Está em inglês, então eu tenho que achar a tradução certinha. Better people are lonely. As pessoas melhores são solitárias. Isso vale para o lado positivo e para o lado negativo, tá, gente? Pessoas melhores, pessoas que se destacam, elas vão ficando cada dia mais sozinhas. E pessoas que se arrogam em cima do outro, também elas vão ficando cada vez mais solitárias. Então a gente tem que pensar, que mundo que eu quero viver? Um mundo de relações? Ou eu quero viver um mundo em que eu tô no topo e tô isolada lá? E aí, quando a gente pensa nisso, né, a gente pensa assim, tá, o que é valor para mim? O que é mais importante para mim? Imagina que o valor para mim, que eu tenho um valor de ser sociável, uma pessoa que... Eu, por exemplo, gosto muito de relação, gosto de conversar, gosto de gente, né? E imagina se eu tenho esse valor e eu vou me distanciando por arrogância das pessoas, cada dia esse valor eu vou ficando perdida nele. Eu não vou tendo mais condição de valorizar o que é valor para mim. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso, para a gente não fugir daquilo que é importante para nós, né? O quinto hábito e último que eu quero dizer é limitados pelos conceitos. Então, quando a gente fala assim, e às vezes é importante, às vezes isso é necessário, isso vai contra o que eu penso, ou não acredito nisso, eu preciso de provas para ver se isso funciona, né? Quantas vezes a gente já passou por isso? Hoje eu estava escutando o programa do... a rádio Band News, que é a rádio que eu gosto de ouvir quando eu estou dirigindo, né? E escutei o Simão trazendo uma piada, né? Sobre uma... Não sei se vocês ouviram isso hoje. Trazendo uma piada, e no final da piada ele fala que o cara que escreveu o assunto, né? É um português. Bom, vou contar rapidinho. Porque talvez vocês não tenham escutado isso. Um português escreveu um bilhete falando que ele queria encontrar uma mulher e que essa mulher precisava de ser temente a Deus e que ela tinha... Ei, Dirlene! Ei, Tainá! Que tinha que ter uma fé e que ele tinha um altar de Nossa Senhora de Fátima na casa dele para essa pessoa poder rezar. E no final ele fala, observação, que não seja gorda. Então eles trouxeram a piada assim, esse assunto tá muito gordofóbico, né? E quantas vezes que... Gordofóbico quer dizer, né? Tem fobia de gordo. Quantas vezes nós temos fobias que nos impedem, muitas vezes, de estar nos relacionando com pessoas com pessoas que podem fazer toda a diferença na nossa vida. Com situações que podem nos acrescer muito, simplesmente porque a gente tem um conceito ou um preconceito, que é um conceito pré-formado a respeito daquela pessoa, né? E isso vai nos distanciar muitas vezes daquilo que a gente mais quer. Eu vou trocar... espera só mais um minuto. Tá dando bateria baixa. Deixa eu fazer ajustes aqui. Ok.
Então, pessoal, em relação a isso, o que eu queria dizer é: você se sente pertencente ao seu sistema familiar de verdade? Você teme perder esse pertencimento, né? Às vezes a gente tem um conceito, por exemplo, se eu não me adequei, se eu não consegui ser a advogada que o papai queria, então eu não pertenço a esse sistema. E a gente às vezes vive dessa certeza, dessa imagem que a gente criou para nós, né? Você se permite diferenciar e ser bem-sucedida mesmo que você não acredite em tudo que todo mundo acredita, mesmo que você faça um pouco diferente do que a sua família faz. Você se permite isso? Porque é uma permissão interna, né? Então, a frase do Hellinger que corrobora isso aqui que eu trouxe, né? Tentando corroborar, tentando fazer sentido, a fim de trazer paz, você precisa abençoar o pecador que vive em você. Elaine, que é isso? Que trem esquisito. Porque nós, gente, erramos, nós fazemos coisas que nem sempre nós mesmos aprovamos. É da vida, pessoal. Mas será que você concorda? Você traz paz para dentro de si, abençoando as suas falhas, abençoando as suas dificuldades, abençoando a possibilidade de você aprender de novo. Entende? A gente pode ainda vencer qualquer uma das barreiras que a gente já teve. Quantas vezes eu me peguei em situações de pensar assim, puxa vida, eu errei tanto fazendo tal e tal coisa e agora eu não mereço um lugar. Eu me lembro disso no início da minha carreira profissional, estava muito presa a tudo que eu tinha vivido na minha adolescência, na minha idade mais jovem, coisas que eu não estava aprovando muito para mim, sabe? E à medida que aquilo vinha, eu me colocava um pouco para baixo. E isso não me levou a lugar nenhum. E hoje, que eu tenho mais maturidade emocional, eu consigo olhar para trás e falar, ok, tá certo a gente errar um pouquinho. Tá certo a gente não fazer tudo de maravilhoso de primeira. Não é? Algumas coisas a gente vai acertar de cara, outras coisas não. Outras coisas a gente vai levar mais tempo. Outras coisas a gente vai levar mais tempo e ainda vai precisar de muita ajuda. Eu mesma, nesse trabalho aqui de aprender sobre marketing digital, puxa vida, o que eu tô suando a camisa para eu aprender, o que eu tô precisando de ajuda e pedindo ajuda e fazendo curso e estudando e aqui e ali, é muito intenso. Mas o que a gente não pode é querer saber tudo de uma vez, para ontem. A gente precisa se dar aval o tempo inteiro. Se eu me avalizo, eu tenho mais condições de ir longe, né? Cada dia é um dia e cada momento vai ter um desafio diferente. E se a gente concorda, né? A gente concorda com o desafio, a gente concorda também que tem hora que eu vou acertar, tem hora que eu vou errar, tem hora que eu vou mais longe, tem hora que eu vou menos longe, mas o que eu não posso e que não faz o menor sentido é desistir. Isso não faz sentido. Fernanda falando, ótimo grupito, ninguém nasce com cartilha alguma. O importante é se aceitar, não é? Ser o melhor você mesma. Ser o melhor eu mesma. Você mesmo. Ser o melhor possível. E o melhor possível é o que você é capaz nesse exato momento. Ser o melhor você mesmo. Só assim você vai poder elaborar aquilo que ainda você precisa para ir adiante. Eu falo assim, que se eu fico olhando muito para o passado, eu perco a noção do futuro. Então, eu preciso dar conta de lá e cá. Eu preciso de ir no passado, honrar tudo que eu vivi e dar um passo à frente no sentido de ir na direção do que eu tanto anseio. Ei, Maicon, Satnam, boa noite. Primeira vez que o Maicon tá na minha live. Ei, Joelma. Entende, pessoal? Essa é a nossa saída. Nós podemos sim ir para frente, nós podemos sim
com tudo que tá lá atrás que não aprovei da minha vida, da minha história, eu ainda posso olhar para trás, honrar tudo que eu vivi lá atrás, porque tudo que eu vivi lá atrás contribuiu para eu estar onde eu estou hoje e só existe hoje. A minha possibilidade de ir para frente é só quando eu concordo que eu tomo hoje como a única realidade possível, tá bem? Vanete, gratidão, precisava ouvir tudo isso. Ai, que bom, Vanete! Ô, gente, não tem nada que me realiza mais do que vocês acharem sentido no que eu falo. O meu sonho é fazer sentido para alguém, fazer sentido na vida das pessoas. Porque eu cheguei num ponto que eu considero que eu aprendi tantas coisas e se eu não conseguir partilhar isso que eu sei, a vida vai ficar sem sentido, entende? Obrigada, Valquíria, por você estar aí, meu bem. Aí ela tá falando, obrigada, doutora, tem me ajudado muito, eu fico muito feliz. Nossa, vocês nem imaginam, porque isso é a minha missão agora. A minha missão hoje é distribuir tudo isso. Minha missão é espalhar esse conhecimento por aí, tá, pessoal? Fico muito feliz de estar podendo servir a vocês. Eu queria fechar nossa live com uma frase de Sun Tzu. Olha só que frase bonita. Vou ler para vocês, tá bem? E se vocês tiverem perguntas, é a hora, tá? Coloca aí que eu vou responder. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo e nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Uau! Vocês entenderam, gente? A Lorena tá falando, tá ajudando muito. A Fernanda tá falando, prosperidade é isso, compartilhar sempre. Verdade, eu também gosto dessa ideia, Fernanda. Eu quero ler de novo. Vamos lá? Vou ler com uma entonação melhor agora. Me ajudem, olha só. Se você conhece... Ei, Cláudio, tudo bem? Como é que vai, Palmas? Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Tem 100 batalhas e você não precisa ter medo de nenhuma delas se você conhece a si mesmo e conhece o inimigo. E quem que eu tô chamando de inimigo aqui? Eu não tô chamando alguém fora de mim de inimigo, tá bom? Quem eu tô chamando de inimigo é aquela mente macaca que vive dentro de mim e que vive dando pitaco negativo na minha vida, tá bom? Agora, se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, você sofrerá também uma derrota. E se você não conhece nem o inimigo e nem a si mesmo, você já perderá todas as batalhas. Olha que frase mais legal para a gente entender essa história que eu vim falar para vocês aqui de 5 hábitos que distanciam de si mesmo. Qual deles você gostaria de resolver, né? Qual deles tem a ver com você e que você realmente gostaria de resolver? Quando você conhece a si mesma e conhece o inimigo que habita em você, você tem chance de vencer 100 batalhas. Você não precisa temer nenhuma delas. E aí, pessoal, alguma pergunta que eu posso mais ajudar vocês aí? Tudo certo? Vocês estão bem? Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa aqui das perguntas. Ah, a Rosana, você ficou mais bonita. Não entendi, Rosana, por quê, meu bem? Obrigada, de qualquer forma. Tá. Aqui no Face eu tô vendo nenhuma pergunta mais. Acho que tá tudo certo. Deixa eu ver aqui no... Ei, Débora, você sumiu, meu bem. Ei, Emília. Aqui eu tô vendo só a Janaína falando um tinino. Ah, Fernanda, porque você é próspera.
Ok. Bom, gente, eu acho que não tem perguntas não, né? Não perdi nada não, tá certo? Vamos fechar então? Eu agradeço demais, mais uma vez, por vocês estarem presentes aqui, dedicarem um pouquinho do tempo de vocês pra gente estar juntos. E uma coisa que a gente fala muito em yoga e que eu aprecio muito é que sozinhos a gente não vai a lugar nenhum. A gente precisa de estar junto pra gente ir longe. Tem uma frase que diz assim: sozinho a gente vai mais rápido, juntos a gente vai mais longe. Eu tô querendo ir mais longe de vocês. Vem comigo então, nós vamos nessa, tá? Juntos sempre, tá bom? Beijos pra vocês, ótima noite. E amanhã, 6h30, nós vamos falar do primeiro chakra e as implicações do primeiro chakra para nossa vida como um todo. 6h30 da manhã, gente. Coloca despertador e vem meditar junto. Bora lá, isso mesmo. Bora lá, bora meditar, bora viver, bora ficar junto. Isso aí. Obrigada, Selma. Obrigada, Lorena, Valquíria. Tô vendo aqui uns catita. Obrigada. Ó, beijos. Fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau.